Olá, gente, tudo bem? Olha, nós vamos começar mais um vídeo aqui do Papo de Compadre. E a gente pede que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo para chegar em muitos brasileiros, para que a gente possa falar um pouco aqui de política, do dia a dia do povo brasileiro. É isso aí. Pode, mas a gente quer falar de política. Vamos falar de política. E Eu gosto. o que foi que você achou do debate da Band? O debate foi bom. Deu pra gente pontuar bastante, deu pra gente ver que muitas colocações ali foram importantes para o povo brasileiro entender e perceber em quem ele vai votar. É importante o debate. Compadre, mas o Lula ganhou esse debate. Ele deu feio, principalmente na hora que falaram sobre a pandemia, sobre as mortes. Né? Ele ficou, parece que o Bolsonaro ficou meio tonto. Não, na verdade, compadre, é o seguinte. Eu achei importante você falar sobre isso daí, porque muita gente tem colocado as culpas, botado as culpas das mortes no Bolsonaro. E eu particularmente sou totalmente contra essas colocações. O homem queria que a gente fosse trabalhar, ele não queria que trancasse tudo. Isso daí foi uma colocação dele no início da pandemia. Ele também foi aquela pessoa que queria que os médicos tivessem a liberdade para poder tratar o paciente. E isso aí foi tirado. Verdade, entendeu? É verdade. Olha, compadre, eu tomei aquele remédio para verme. Eu tomei durante todo um período. Nunca peguei o vírus, graças a Deus. E eu não parei de trabalhar. Mas tiveram muita gente que parou de trabalhar, compadre. Agora eu vou lhe refutar nesse seguinte. O nosso pai tem 88 anos. Tem uma idade bastante avançada. Só Verdade. que antes da pandemia ele trabalhava. Verdade. Ele trabalhava, fazia a venda dele. E você vai lembrar disso daí, compadre. Ele fazia a venda dele, pegava a bicicletinha dele, ia vender uma coxa de cama, uma toalha, uma rede. Aquilo era uma alegria para ele. Visitar os amigos dele. Quando era no outro dia, ele ia fazer cobrança para outro lado. Então não parava, estava com uma vida ativa. Verdade, estava com uma vida bastante ativa. E nós erramos. Eu admito isso, que nós erramos porque nós não permitimos que ele saísse de casa. E o homem está depressivo agora, está em cadeira de roda, compadre. Ele perdeu a mobilidade devido a ficar em casa. E eu vou lhe falar mais uma outra coisa. Isso aqui eu tenho como uma verdade. Eu me lembro que quando eu chegava do trabalho, naquela época, eu tirava a roupa toda fora, tomava meu banho num chuveirinho que tinha lá fora, sabe, compadre? Para não entrar, passava álcool, me higienizava todo. A televisão meteu pânico na gente. Verdade. E eu me lembro, sabe? Eu quero dizer para você e quero dizer para você também. No meu ponto de vista, e talvez o brasileiro vai entender o que eu vou falar, o que salvou muitas vidas foi aquele primeiro pronunciamento do Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Porque ele alertou os brasileiros que não podia entrar na onda da televisão, daquilo que passava pra gente. Eu, quando vinha na casa do meu pai, Jorge, a gente não podia entrar, entendeu? A gente evitava vir. Então isso fez muito mal pro nosso pai. Isso fez muito mal. Agora tu imagina, eu sei casos de pessoas que eram tratadas como uma lepra naquele tempo. Tinha uma casinha lá no fundo do quintal, pegava o vírus, aí as pessoas compravam prato descartável, copo descartável e jogava por baixo da porta para não ter contato com essa gente. Que humilhação! Essa imprensa maldita, ela fez muito mal para o povo brasileiro. Então eu vou lhe dizer, ó, o pronunciamento do Bolsonaro foi importante, e coisas que foram maléficas foi tirar a autoridade médica para tratar o paciente. Então isso foi muito mal para o brasileiro. Não foi... O homem não tem culpa em morte nenhuma, não. E quando se trata das picadinhas, que a gente não pode falar nem o nome, quando se trata das picadinhas, eu vou refutar mais uma coisa, compadre. Olha só o que aconteceu. Todo mundo falando contra esse homem e ele ali. Sabia que se ele comprasse vacina sem aprovação da Anvisa, picadinha sem autorização da Anvisa, ele já estaria caçado. Então, quando a Anvisa aprovou as vacinas, com uma semana depois, mais ou menos, tinha gente já se vacinando aqui no Brasil. O homem é inteligente. O homem é inteligente e gosta do povo brasileiro. Ele quer salvar o país desse sistema maldito que... O problema não é só com ele, não. Ele não tem enfrentado, não é só a mídia, não é só os opositores, não. É o sistema.
ele tem desbancado esse sistema. E ele vai enfrentar e vai ganhar essas eleições, compadre. Compadre, na verdade é que vença o melhor, que seja melhor para o nosso país, né? É verdade. E a gente vai falar disso no próximo vídeo.